Imagine embarcar em uma viagem onde cada passo revela uma nova maravilha, transportando você a um universo de cores, formas e sensações. Nesta aventura, convidamos você a explorar alguns dos recantos mais surpreendentes e inspiradores do nosso planeta, onde a natureza revela sua grandiosidade de formas únicas e encantadoras. Cada lugar, com suas paisagens de tirar o fôlego, carrega histórias que alimentam a alma e despertam o desejo de se conectar com a essência pura da vida. Das profundezas de oceanos cristalinos a picos montanhosos que tocam as nuvens, de florestas milenares a fenômenos luminosos que dançam nos céus noturnos. Cada destino não apenas impressiona os olhos, mas toca a alma e redefine o que acreditamos ser possível. Neste vídeo, você conhecerá 20 dos lugares mais bonitos do planeta. Descubra cenários que fazem milhões de pessoas cruzarem oceanos só para contemplá-los por instantes. Número 1. Aurora Boreal. Há fenômenos na Terra tão mágicos que, por milênios, foram considerados manifestações divinas. Entre estes, talvez nenhum seja tão fascinante quanto as cortinas luminosas que dançam nos céus das regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, a Aurora Boreal. Este espetáculo celestial, batizado por Galileu Galilei em homenagem à Aurora, deusa romana do amanhecer, e Bóreas, deus grego do vento norte, ocorre quando partículas eletricamente carregadas do Sol colidem com gases da nossa atmosfera. Estas partículas são capturadas pelo campo magnético terrestre e guiadas para os polos, onde iluminam o céu noturno em tons de verde esmeralda, roxo profundo, azul etéreo e vermelho intenso. Para testemunhar este balé de luzes, é preciso viajar para locais como Noruega, Islândia, Canadá ou Alasca, que se transformam em palcos naturais para esse espetáculo inesquecível. Ali, o frio do Ártico esconde um calor interno despertado pela conexão com a natureza e seus mistérios. Cada cintilar de luz inspira um sentimento de renovação e convida à introspecção. A melhor época para visualizar a aurora boreal é durante os meses de inverno, quando as noites são mais longas e o céu geralmente apresenta condições mais claras. Esse período oferece a escuridão necessária para apreciar cada detalhe dessa dança de luzes. A aurora boreal não é apenas uma maravilha visual. É um lembrete cósmico de nossa conexão com o universo. Uma experiência que transcende idiomas e culturas. Número 2. Grande Barreira de Corais. Ao longo da costa nordeste da Austrália, estende-se uma obra-prima da natureza tão vasta que pode ser vista do espaço, a Grande Barreira de Corais. Este colosso marinho, com seus 2.300 quilômetros de extensão, representa o maior sistema de recifes de coral do planeta, um caleidoscópio de vida e cor que transcende nossa imaginação. Formada ao longo de milhões de anos por bilhões de minúsculos organismos, os pólipos de coral, esta extraordinária estrutura é, na verdade, um mosaico de quase 3.000 recifes individuais e centenas de ilhas tropicais banhadas pelas águas translúcidas do Mar de Coral. Este laboratório vivo da evolução abriga uma biodiversidade sem paralelo. Mais de 1.500 espécies de peixes exibem suas cores vibrantes entre 400 tipos diferentes de coral, enquanto 6 das 7 espécies de tartarugas marinhas do mundo encontram refúgio nestas águas, ao lado de golfinhos brincalhões e majestosas baleias jubarte que migram anualmente para estas águas. A Unesco reconheceu seu valor incomparável, declarando-a Patrimônio Mundial. Para os visitantes, a Grande Barreira oferece experiências transformadoras em diferentes níveis, mergulhos que revelam um universo paralelo de formas e texturas surpreendentes, passeios de barco com fundo de vidro para observação sem necessidade de equipamentos, e sobrevoos panorâmicos que expõem a verdadeira dimensão deste labirinto azul. As ilhas paradisíacas que pontilham a barreira proporcionam momentos de serenidade em praias de areia branca
e águas em diferentes tons de azul. Os meses entre junho e outubro, durante o inverno australiano, trazem águas com maior visibilidade e temperaturas agradáveis. O período ideal para testemunhar este tesouro natural em todo o seu esplendor. Entretanto, este paraíso aquático enfrenta uma batalha crítica pela sobrevivência. O aumento da temperatura dos oceanos e a acidificação das águas têm provocado eventos recorrentes de branqueamento dos corais, quando estes expulsam as algas simbióticas que lhes dão cor e nutrientes. Visitar a Grande Barreira de Corais hoje não é apenas contemplar uma das 7 maravilhas naturais do mundo, mas também compreender a urgência de preservar nossos oceanos para as gerações futuras. Número 3. Montanhas do Himalaia. No teto do mundo, onde o ar rarefeito encontra o céu, ergue-se a maior muralha natural do nosso planeta, o Himalaia. Como um titã adormecido que se estende por 2.500 quilômetros através do Nepal, Índia, Butão, Tibete e Paquistão, esta cordilheira abriga não apenas as maiores elevações da Terra, mas também alguns dos mais profundos mistérios e tradições espirituais da humanidade. Há 50 milhões de anos, numa dança cósmica de forças telúricas, a placa tectônica indiana colidiu com a asiática em um abraço geológico que continua até hoje. Desta colisão, nasceram gigantes de pedra e gelo que desafiam a gravidade, incluindo o lendário Monte Everest, sentinela silenciosa que, com seus 8.849 metros, marca o ponto mais próximo das estrelas que podemos pisar. Neste santuário de altitude, onde leopardos das neves deslizam como fantasmas entre vales profundos e monges budistas meditam em mosteiros centenários pendurados em falésias, o visitante encontra uma jornada tanto física quanto espiritual. As trilhas épicas do Everest e Annapurna, no Nepal, peregrinações ao sagrado Monte Kailash, ou a imersão nas culturas Sherpa e tibetana oferecem experiências que transcendem o simples turismo. Partes desta catedral natural, como o Parque Nacional de Sagarmatha, que abriga o Everest, foram reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, celebrando não apenas sua beleza selvagem, mas também seu papel como berço de civilizações únicas, adaptadas à vida nas alturas. Curiosamente, o nome Himalaia vem do sânscrito e significa morada da neve, um lar gelado que, paradoxalmente, nutre a vida de mais de 1 bilhão de pessoas através dos grandes rios que nascem em suas geleiras. E enquanto o mundo moderno avança, os povos do Himalaia, como os Sherpas, carregam em seu DNA adaptações genéticas únicas que lhes permitem prosperar onde o oxigênio é escasso. Visitar o Himalaia é compreender finalmente que algumas jornadas mudam mais que nossa localização geográfica. Elas transformam nossa perspectiva sobre o que significa ser humano diante da imensidão sublime da natureza. Número 4. Cataratas do Iguaçu. Nas margens da fronteira que une Brasil e Argentina, surge um espetáculo natural de proporções grandiosas, as Cataratas do Iguaçu. Reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, estas cataratas oferecem uma experiência singular, permitindo apreciar perspectivas complementares em ambos os lados da fronteira. O lado brasileiro oferece uma visão panorâmica impressionante, enquanto o argentino permite aproximar-se mais das quedas individuais. Formadas há milhões de anos pela força inexorável do rio Iguaçu, que despenca sobre diversas formações rochosas, este cenário imponente revela aproximadamente 275 quedas distribuídas em um leque vibrante de cores e movimentos. O visitante pode desfrutar de diversas atividades, como passeios de barco que levam bem perto das quedas, oferecendo uma perspectiva empolgante e refrescante. Para os amantes da aventura e da natureza, há trilhas guiadas pela exuberante Mata Atlântica, ideais para observar a fauna e a flora local, além de passeios de bicicleta ou de helicóptero que capturam uma visão panorâmica da região.
O clima tropical aliado à exuberância da Mata Atlântica transforma a região num verdadeiro refúgio para a vida, onde espécies emblemáticas, como a majestosa onça-pintada, convivem com a natureza em um equilíbrio delicado. Número 5. Fiordes noruegueses. Na costa oeste da Noruega, onde montanhas escarpadas encontram o mar gelado do norte, surgem paisagens que parecem ter saído de uma lenda viking. São os fiordes noruegueses, algumas das obras mais grandiosas já esculpidas pela natureza. Esses colossais braços de mar foram formados por geleiras durante as eras glaciais, que, como escultoras pacientes, cavaram vales profundos que depois foram inundados pela água do oceano. O resultado? Canais sinuosos margeados por paredões de rocha, salpicados de cachoeiras e vilarejos pitorescos, compondo um cenário de tirar o fôlego. Entre os mais famosos está o Sognefjord, o rei dos fiordes, e o Nærøyfjord, considerado Patrimônio Mundial da Unesco, por sua beleza impressionante e valor geológico único. Nessas águas, o verão revela dias longos e verdes vibrantes, excelente para passeios de barco, caminhadas panorâmicas e aventuras como caiaque, trens cênicos e trilhas entre penhascos. O inverno, por outro lado, pinta a paisagem de branco e oferece o espetáculo da aurora boreal, enquanto pequenas cidades como Bergen mantêm viva a cultura viking e a tradição dos frutos do mar frescos. Curiosamente, existem mais de 1000 fiordes por todo o litoral norueguês, e a palavra fiord vem justamente do norueguês antigo, significando onde se pode viajar. É essa a sensação ao visitar os fiordes? Há de embarcar em uma viagem inesquecível pela junção perfeita entre natureza intocada, história e aventura. Número 6. Grand Canyon. No coração do Arizona, nos Estados Unidos, ergue-se uma das maravilhas mais impressionantes da natureza, o Grand Canyon. Este gigantesco desfiladeiro de rocha avermelhada revela as camadas geológicas que contam a história evolutiva da Terra, exibindo rochas que datam de até 2 bilhões de anos. Esculpido pacientemente pelo Rio Colorado durante milhões de anos, suas dimensões são extraordinárias: 446 quilômetros de extensão e mais de 1.800 metros de profundidade. A cada mudança de luz, suas paredes rochosas revelam um caleidoscópio de cores que nenhuma fotografia consegue capturar completamente. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, o Grand Canyon convida os visitantes a uma infinidade de experiências. Aventureiros podem explorar suas numerosas trilhas, descer o Rio Colorado em emocionantes passeios de rafting, ou contemplar o pôr do sol em mirantes com vistas panorâmicas extraordinárias. A primavera e o outono presenteiam os visitantes com temperaturas mais amenas e vistas espetaculares. Sob este céu, habita uma surpreendente biodiversidade, com centenas de espécies de mamíferos, aves e plantas que se adaptaram aos diferentes microclimas criados pela variação de altitude. Para os povos nativos Hopi, Navajo e outras nações indígenas, este não é apenas um destino turístico, mas um lugar sagrado que conecta o mundo físico ao espiritual. O Grand Canyon é um lugar onde, diante da imensidão, redescobrimos nossa própria pequenez. E talvez esteja aí o segredo de sua beleza atemporal e universal. Número 7. Parque Nacional Torres del Paine. Na região mais austral do Chile, onde a Patagônia revela sua face mais dramática, ergue-se o majestoso Parque Nacional Torres del Paine. Um santuário natural onde montanhas pontiagudas perfuram o céu como sentinelas de pedra. Com seus 181.000 hectares de beleza intocada, este paraíso selvagem foi esculpido ao longo de milhões de anos pela dança paciente de geleiras, ventos implacáveis e movimentos tectônicos. O resultado? Um cenário onde torres de granito se elevam a mais de 2.800 metros de altitude, contrastando com lagos de um azul turquesa tão intenso que parece irreal.
As icônicas Torres del Paine e os Cuernos, formações rochosas que lembram chifres, são testemunhas silenciosas de um tempo geológico que transcende nossa compreensão humana. Ao seu redor, glaciares milenares descem das montanhas, alimentando rios cristalinos e campos verdejantes onde guanacos, pumas e condores andinos encontram refúgio. Para os aventureiros, o parque oferece lendários circuitos de trekking que serpenteiam entre vales profundos e mirantes espetaculares. Escaladas técnicas, cavalgadas por estepes douradas e observação de fauna selvagem completam as experiências que fazem deste lugar um destino de peregrinação para amantes da natureza. Entre outubro e abril, durante a primavera e o verão austral, o parque revela sua melhor face. Dias longos, clima mais estável e paisagens em plena floração. Embora os ventos patagônicos, que podem alcançar 150 km por hora, lembrem os visitantes da força indomável desta terra. Reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco, Torres del Paine guarda também histórias fascinantes. Vestígios arqueológicos revelam uma ocupação humana de mais de 3.500 anos, enquanto cicatrizes de grandes incêndios mostram a fragilidade deste ecossistema único. Neste canto remoto do mundo, onde até o céu parece mais próximo, a natureza nos ensina sua lição mais valiosa: a de que há lugares na Terra onde o tempo flui em outra velocidade, onde o silêncio fala mais alto que palavras, e onde a verdadeira grandeza se mede não em conquistas humanas, mas na capacidade de nos sentirmos pequenos diante da imensidão do mundo natural. Número 8. Salar de Uyuni. No coração do altiplano boliviano, a uma altitude de 3.656 metros acima do nível do mar, estende-se um vasto manto branco que parece não ter fim. O Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do planeta. Esta maravilha natural de 10.582 km², nasceu das cinzas de um tempo esquecido. Há 40.000 anos, um imenso lago pré-histórico chamado Michin cobria toda a região. Com o passar dos milênios e a mudança no clima, as águas recuaram, deixando para trás este oceano de sal cristalizado que hoje desafia nossa percepção de realidade. Durante a estação chuvosa, entre dezembro e abril, acontece um fenômeno mágico. Uma fina camada de água transforma o salar no maior espelho natural do mundo, onde céu e terra se fundem em uma união perfeita, apagando a linha do horizonte. Já na estação seca, de maio a novembro, o deserto revela seu manto branco rachado, formando hexágonos naturais que se estendem até onde a vista alcança. Aqui, os visitantes exploram em veículos 4x4 este cenário lunar, visitam ilhas cobertas por cactos gigantes que emergem do mar de sal, brincam com a ausência de referências visuais para criar fotos de perspectiva surreais, e podem até mesmo dormir em hotéis construídos inteiramente com blocos de sal. Entre as curiosidades que tornam este lugar ainda mais fascinante, está o fato de que o Salar de Uyuni abriga 70% das reservas mundiais de lítio, o ouro branco essencial para baterias de dispositivos eletrônicos e carros elétricos. Sua superfície é tão perfeitamente plana que cientistas a utilizam para calibrar satélites. E segundo a lenda dos povos Aymara, este mar de sal nasceu das lágrimas e do leite da deusa Tunupa, que chorou ao ser separada de seu filho. Embora não seja oficialmente um patrimônio mundial da Unesco, o Salar de Uyuni permanece como um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta. Um lugar onde o branco infinito nos lembra o quão pequenos somos diante da grandiosidade da natureza, e onde a fronteira entre o céu e a terra se dissolve em pura magia. Número 9. Parque Nacional Fiordland. No extremo sudoeste da ilha sul da Nova Zelândia, esconde-se um reino primitivo onde a natureza decidiu expressar sua máxima grandiosidade, o Parque Nacional Fiordland.
Este colosso verde de quase 12 mil quilômetros quadrados, maior que alguns países europeus, guarda um dos últimos grandes santuários selvagens do planeta. A história geológica de Fiordland começa há milhões de anos, quando gigantescas geleiras esculpiram pacientemente o relevo, cavando vales profundos entre montanhas imponentes. Quando essas geleiras recuaram e o nível do mar subiu, a água salgada invadiu os vales, criando os majestosos fiordes que hoje definem esta paisagem sobrenatural, uma assinatura da Terra testemunhando o poder do tempo. Ao navegar pelas águas escuras de Milford Sound, ou Doubtful Sound, o visitante se vê emoldurado por paredes de rocha que se erguem verticalmente por centenas de metros, adornadas por cachoeiras que despencam diretamente no mar. De outubro a abril, quando o clima se torna mais generoso, os caminhos se abrem para aventureiros percorrerem a lendária Milford Track, considerada a mais bela caminhada do mundo, ou explorarem lagos glaciais de águas cristalinas, onde montanhas se refletem em espelhos perfeitos. Já no inverno, a região se veste de branco e névoa, conferindo uma atmosfera mística às paisagens. A Unesco reconheceu este tesouro natural como patrimônio mundial, incluindo-o na vasta região protegida de Te Wahipounamu, que abrange 4 parques nacionais no sudoeste da Nova Zelândia. Uma homenagem não apenas à sua beleza estonteante, mas também à sua biodiversidade única. Aqui, onde o homem é apenas um visitante respeitoso, golfinhos nariz de garrafa brincam na proa dos barcos, focas repousam em rochas expostas e pinguins de olho amarelo, um dos mais raros do mundo, encontram refúgio longe dos predadores. Em Fiordland, cada curva revela um novo espetáculo, cada trilha conduz a uma surpresa, e cada momento lembra que existem lugares no planeta onde a natureza ainda dita as regras, lugares que nos fazem sentir simultaneamente pequenos e parte de algo imensuravelmente maior que nós mesmos. Número 10. Baía de Halong. No norte do Vietnã, a cerca de 170 quilômetros da agitada Hanoi, emerge das águas verde esmeralda um cenário que parece saído de um conto de fadas oriental, a Baía de Halong. Este espetáculo natural é formado por quase 2.000 ilhas e ilhotas de calcário que se erguem majestosamente das águas, como sentinelas silenciosas de um tempo ancestral. Moldada ao longo de 500 milhões de anos por processos geológicos, a paisagem revela o paciente trabalho da natureza, esculpindo formações rochosas que desafiam a gravidade. A mitologia local conta uma história mais poética. O nome Halong, que significa onde o dragão desce ao mar, surgiu de uma lenda em que um dragão celeste desceu para proteger o Vietnã e, ao bater sua cauda, criou vales e cavernas que se encheram com as águas do mar. Navegando por este labirinto natural em barcos tradicionais, os visitantes podem explorar grutas misteriosas com formações de estalactites impressionantes, fazer caiaque entre ilhas que parecem flutuar, ou simplesmente contemplar o pôr do sol tingindo de dourado este cenário único. A Baía de Halong foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial, não apenas por sua beleza incomparável, mas também por seu significado geológico e cultural. Cada uma das ilhas tem um nome que reflete sua forma peculiar, da Ilha do Elefante à Ilha do Galo de Briga, adicionando uma camada de encanto a este lugar já mágico. A Baía de Halong nos ensina que, às vezes, as mais belas paisagens da Terra são aquelas onde a linha entre mito e realidade se dissolve, onde a natureza parece ter sido esculpida não apenas pelas forças geológicas, mas também pela imaginação. Número 11. Glaciares da Patagônia. No extremo sul das Américas, onde a Terra parece tocar o céu, estende-se um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta, os glaciares da Patagônia. Estas imensas massas de gelo milenares deslizam silenciosamente entre as montanhas argentinas e chilenas,
formando a terceira maior reserva de água doce do mundo. Nascidos da acumulação e compactação da neve andina, ao longo de milhares de anos, estes rios congelados esculpem a paisagem em uma dança lenta e poderosa. O campo de gelo Patagônico Sul, compartilhado entre Argentina e Chile, alimenta gigantes como o Perito Moreno, famoso por seus espetaculares colapsos de gelo, e o Uppsala, o maior da América do Sul. A cada verão austral, de novembro a março, a natureza oferece seu melhor espetáculo. Paredes de gelo azul turquesa de até 60 metros de altura, que se desprendem com estrondos ensurdecedores sobre lagos de cores impressionantes. É quando milhares de viajantes rumam para o Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ali, as experiências são inesquecíveis. Caminhar sobre o gelo em trekkings guiados, navegar tão perto dos paredões gelados que quase se pode tocá-los, ou simplesmente contemplar das passarelas panorâmicas o balé contínuo da natureza em sua forma mais pura. Entre um suspiro e outro, há ainda tempo para avistar condores planando nas alturas, ou guanacos atravessando campos selvagens. Curiosamente, o glaciar Perito Moreno é um dos poucos no mundo que se mantém estável, em um ciclo perfeito de avanços e recuos, um fenômeno raro em tempos de aquecimento global. Já o Lago Argentino, maior lago natural da Argentina, exibe uma coloração única devido aos sedimentos glaciais, criando cenários dignos de outro planeta. Visitar os glaciares da Patagônia é testemunhar a Terra em seu estado mais primordial e poderoso, um lembrete da imponência da natureza e da pequenez humana diante de forças que fluem há milênios, esculpindo não apenas a paisagem, mas também nossa compreensão do tempo e da beleza. Número 12. Montanhas Dolomitas. No coração dos Alpes italianos, erguem-se como castelos esculpidos pela própria natureza as lendárias Dolomitas, uma cadeia de picos dramáticos que parecem tocar o céu com seus dedos de pedra pálida. Estendendo-se majestosamente pelo norte da Itália, entre as regiões do Vêneto, Trentino, Alto Adige e Friuli, estas montanhas guardam segredos de um passado submerso que remonta a 250 milhões de anos, onde hoje exploradores escalam faces verticais e esquiadores deslizam por encostas brancas. Outrora existia um vasto mar tropical. Foi nessas águas primitivas que corais, conchas e algas calcárias se acumularam no fundo oceânico, formando a rocha dolomita, batizada em homenagem ao mineralogista francês que primeiro a estudou, Déodat de Dolomieu. O tempo e as forças tectônicas elevaram estes antigos recifes de coral fossilizados, esculpindo o que agora contemplamos como uma obra-prima geológica. O fenômeno que torna as Dolomitas verdadeiramente mágicas acontece ao entardecer. Chamado pelos locais de enrosadira, este espetáculo natural transforma as montanhas normalmente pálidas em gigantes rosados e avermelhados, quando o sol, ao se pôr, lança seus últimos raios sobre estas paredes de pedra, uma visão que inspirou lendas sobre reinos de anões que teciam as nuvens em fios de ouro e rubi. O reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco apenas confirmou o que viajantes já sabiam há séculos. Estamos diante de uma das paisagens mais extraordinárias do planeta. Entre vales verdejantes onde ressoam sinos de igrejas centenárias e picos que atingem mais de 3.000 metros, como a Marmolada, a rainha das Dolomitas. Esta região é um mosaico onde natureza e cultura se entrelaçam. No inverno, entre dezembro e março, as montanhas se vestem de branco, transformando-se no paraíso dos esportes de neve com o Dolomiti Superski, um complexo com mais de 1.200 quilômetros de pistas. Já no verão, de junho a setembro, as mesmas encostas revelam tapetes de flores alpinas onde caminhantes percorrem as famosas vias ferratas. Trilhas equipadas com cabos de aço que permitem acesso seguro a lugares outrora reservados apenas
a escaladores experientes. Nestas montanhas, ainda ecoa a língua ladina, herança dos povos originais que habitam os vales isolados. Os vilarejos de madeira, as cabanas alpinas e a fusão de culturas italiana, austríaca e ladina se refletem na gastronomia única, onde fondue se misturam a pratos mediterrâneos. Visitar as Dolomitas é testemunhar a geologia viva. É navegar por um mar petrificado de histórias, cores e sensações que, uma vez experimentadas, permanecem para sempre gravadas na memória, tão perenes quanto as próprias montanhas. Número 13. Ilhas Maldivas. Flutuando como joias no azul turquesa do Oceano Índico, as Maldivas representam o sonho tropical perfeito. Este arquipélago de 1.190 ilhas de coral, distribuídas em 26 atóis, ergue-se suavemente ao sudoeste da Índia, como um colar de pérolas brancas sobre o mais intenso azul que os olhos humanos podem contemplar. Formadas ao longo de milhões de anos por atividade vulcânica submersa e pelo paciente trabalho dos corais, estas ilhas são verdadeiros milagres geológicos. Com o ponto mais alto a apenas 2,3 metros acima do nível do mar, as Maldivas ostentam o título de país com menor altitude média do planeta. Um frágil paraíso em tempos de mudanças climáticas. Aqui, a vida acontece em perfeita harmonia com o oceano. Os famosos bangalôs sobre a água oferecem uma experiência única: despertar com o som do mar e observar, através de pisos de vidro, o balé colorido dos peixes tropicais. O mergulho e o snorkel revelam um espetáculo submarino de corais vibrantes, tubarões-baleia, raias-mantas e mais de 2.000 espécies de peixes. O período ideal para visitar este santuário é entre novembro e abril, durante a monção seca, quando céus limpos e mares calmos proporcionam as condições ideais para explorar tanto a superfície quanto as profundezas deste aquário natural. Nas Maldivas, o tempo desacelera, oferecendo uma lição sobre a fragilidade e a beleza de nosso planeta. Este paraíso nos lembra que, às vezes, os lugares mais extraordinários da Terra são aqueles que mal conseguem se erguer acima dela. Número 14. Lençóis Maranhenses. Na costa nordeste do Brasil, onde o Maranhão encontra o Oceano Atlântico, surge um fenômeno natural que desafia a lógica: os lençóis maranhenses. Imagine um vasto campo de dunas de areia branca e pura, que, contrariando todas as expectativas, se transforma em um oásis de milhares de lagoas de águas cristalinas e azul turquesa. Este paraíso não é um deserto, embora pareça. A região recebe generosas chuvas que, entre janeiro e julho, enchem as depressões entre as dunas, criando piscinas naturais que podem chegar a 3 metros de profundidade. O resultado é uma paisagem única no planeta. Um mosaico de areia e água doce que se estende por 155 mil hectares. O Parque Nacional oferece aos visitantes experiências memoráveis. Os aventureiros podem se refrescar nas lagoas enquanto admiram o horizonte de dunas aparentemente infinito, fazer travessias guiadas que revelam os segredos do parque, ou explorar o entorno com seus mangues, rios e comunidades tradicionais. Para contemplar este espetáculo da natureza em seu auge, planeje sua visita entre junho e setembro, quando as lagoas estão cheias e convidativas. É neste período que o parque revela sua verdadeira essência, com o contraste perfeito entre o branco da areia e o azul das águas. Os lençóis maranhenses nos ensinam que a natureza é mestra em criar beleza através dos opostos. Neste canto do Brasil, o impossível acontece diariamente. Um mar de areia que se transforma em um arquipélago de águas cristalinas, uma paisagem que muda constantemente, mas que permanece eternamente fascinante. Número 15. Ilha de Palawan. Entre as mais de 7.000 ilhas que compõem o arquipélago filipino, uma se destaca como a joia da coroa deste paraíso tropical,
Palawan. Alongando-se como uma espada esguia entre o Mar da China Meridional e o Mar de Sulu, esta ilha encantada ocupa o extremo sudoeste das Filipinas, como um portal entre mundos. Nascida de antigos movimentos tectônicos que deram origem a um arco insular há milhões de anos, Palawan foi esculpida pacientemente pelas águas que dissolveram seu esqueleto calcário, criando um labirinto de baías escondidas, lagoas secretas e falésias dramáticas que parecem brotar do oceano azul turquesa como sentinelas de pedra. Conhecida como a última fronteira ecológica do país, esta província preservada guarda tesouros naturais que parecem saídos de um conto de fadas, praias de areias brancas e imaculadas, águas tão cristalinas que barcos parecem flutuar no ar, e florestas tropicais onde espécies raras como o peixe-boi filipino encontram refúgio. Entre novembro e maio, quando os céus se abrem em um azul infinito e as monções dão trégua, Palawan revela sua magia em plenitude. É quando viajantes do mundo todo chegam para mergulhar entre os corais vibrantes, explorar grutas ancestrais e contemplar o pôr do sol que pinta o horizonte com cores impossíveis de reproduzir. Declarado uma das novas 7 maravilhas da natureza e patrimônio mundial da Unesco, o rio subterrâneo de Puerto Princesa é uma das atrações mais famosas de Palawan. Com 8,2 quilômetros de extensão, esse rio atravessa uma caverna de calcário repleta de estalactites e estalagmites impressionantes. O passeio de barco pelo rio oferece uma experiência única e inesquecível. Poucos sabem que as águas cristalinas que rodeiam Coron, no norte da ilha, guardam uma história sombria, um cemitério de navios japoneses da Segunda Guerra Mundial, transformados agora em recifes artificiais, onde a vida marinha floresce em abundância, um destino lendário para mergulhadores aventureiros. Mas Palawan não é apenas um lugar para visitar. É uma experiência que redefine nossa compreensão do que significa um verdadeiro paraíso na Terra. Nesta ilha, a natureza não é apenas preservada. Ela reina soberana, lembrando-nos de como o mundo era antes que a civilização deixasse suas marcas mais profundas. Número 16. Lago Peito. Nas alturas das Montanhas Rochosas Canadenses, a 1.860 metros acima do nível do mar, esconde-se uma das visões mais extraordinárias do Parque Nacional de Banff, o Lago Peito. Este espelho d'água em formato de lobo, quando visto do alto, parece ter sido pintado por mãos divinas com o mais vibrante azul turquesa que se pode imaginar. Formado pelo lento trabalho de derretimento do ancestral glaciar Peito, este lago deve sua cor hipnotizante a um fenômeno fascinante: a farinha de rocha glacial, partículas minerais microscópicas em suspensão que, ao refletirem a luz solar, criam este tom sobrenatural que desafia nossas noções de cor na natureza. Localizado estrategicamente na espetacular Icefields Parkway, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Lake Louise, o Lago Peito oferece uma das experiências mais acessíveis e impressionantes do Canadá. Uma curta caminhada de 15 minutos por trilha pavimentada leva os visitantes ao mirante do Ball Summit, de onde se descortina a vista que ilustra cartões postais e alimenta sonhos de viajantes do mundo todo. Entre junho e setembro, o degelo de verão intensifica o azul das águas, criando o momento perfeito para fotografias que parecem manipuladas digitalmente, embora sejam completamente naturais. Já no inverno, o lago se transforma em uma paisagem onírica congelada, oferecendo um cenário completamente diferente para os aventureiros que desafiam o frio em caminhadas na neve ou esqui cross-country. Como parte do Parque Nacional de Banff, o Lago Peito integra o Patrimônio Mundial da Unesco desde 1984,
quando os parques das Montanhas Rochosas canadenses foram reconhecidos por sua extraordinária beleza natural e importância ecológica. Para quem busca a perfeita comunhão com a natureza intocada, onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento nas árvores e o cenário parece saído de um sonho impossível, o Lago Peito permanece como testemunho da incomparável maestria com que a natureza pinta suas obras-primas. Número 17. Montanha da Mesa, ou Table Mountain. Na ponta meridional do continente africano, onde o Atlântico abraça a cidade do Cabo, ergue-se uma das formações rochosas mais singulares do planeta, a Montanha da Mesa. Como uma sentinela de pedra com seu topo misteriosamente plano, este colosso natural de 1.086 metros de altura define o horizonte de uma das cidades mais bonitas do mundo. Nascida há mais de 260 milhões de anos, mais antiga que os próprios Himalaias, a Montanha da Mesa, ou Table Mountain em inglês, foi esculpida através de eras geológicas por forças titânicas. Sua forma característica de mesa surgiu quando camadas mais resistentes de arenito permaneceram intactas enquanto a erosão desgastava o entorno, criando este platô perfeito que se estende por 3 quilômetros. Entre outubro e março, quando o clima sul-africano se mostra mais generoso, a montanha revela seus tesouros com maior clareza, mas tenha cuidado em dias de vento, o icônico mantel, uma névoa branca que desce sobre o topo como uma toalha de mesa, pode aparecer subitamente, envolvendo a montanha em um abraço de nuvens que os marinheiros antigos usavam como guia de navegação. Reconhecida pela Unesco como parte do Patrimônio Mundial do Cabo Floral, esta montanha guarda uma diversidade botânica surpreendente. Mais de 1.500 espécies de plantas crescem em suas encostas. Entre flores endêmicas e a vegetação fynbos, típica da região, pequenos mamíferos conhecidos como daces, ou hyrax, surpreendem os visitantes com sua aparência de roedores gigantes, embora, curiosamente, sejam parentes distantes dos elefantes. Para aqueles que buscam aventura e contemplação, um moderno teleférico gira 360 graus durante a subida, oferecendo vistas panorâmicas inigualáveis. Já os mais intrépidos podem escolher entre diversas trilhas que serpenteiam até o topo, onde uma rede de caminhos revela mirantes deslumbrantes da Península do Cabo, das Praias Douradas e do poderoso encontro de dois oceanos. Escolhida como uma das 7 novas maravilhas da natureza, a Montanha da Mesa não é apenas uma formação geológica. É um símbolo nacional, um paraíso ecológico e uma experiência transcendental onde, por um momento, nos sentimos no topo do continente africano, com o mundo inteiro aos nossos pés e o infinito azul do oceano no horizonte. Número 18, Parque Nacional Yosemite. Encravado na majestosa Sierra Nevada californiana, a apenas 300 quilômetros de São Francisco, o Parque Nacional Yosemite ergue-se como um monumento à grandiosidade da natureza americana. A paisagem que hoje nos deixa sem fôlego foi esculpida pela paciência do tempo. Milhões de anos de movimentos tectônicos ergueram as montanhas, enquanto geleiras colossais desceram lentamente pelos vales, polindo o granito e modelando os impressionantes paredões verticais que definem o icônico Vale do Yosemite. Entre as formações que emergem desta sinfonia geológica está o imponente El Capitan, uma parede de granito de 900 metros que desafia os melhores escaladores do mundo, e o enigmático Half Dome, que parece ter sido cortado precisamente ao meio. Na primavera, o derretimento da neve transforma o parque em um espetáculo de águas, alimentando mais de 25 cachoeiras, incluindo a majestosa Yosemite Falls,
uma das mais altas da América do Norte, com seus 739 metros de queda livre. No outono, o vale se veste com cores douradas e vermelhas, enquanto o inverno transforma o cenário em um conto de fadas congelado. Este templo natural, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, convida seus visitantes a explorarem seus mais de 1.300 quilômetros de trilhas, a observarem ursos negros e veados em seu habitat natural, a capturarem com suas câmeras paisagens deslumbrantes, ou simplesmente a contemplarem as estrelas em um dos céus noturnos mais límpidos da América. Curioso é que, apesar de receber milhões de visitantes anualmente, 90% do parque permanece área selvagem intocada, acessível apenas para os mais aventureiros, e poucos sabem que cada rochedo e vale deste paraíso guarda histórias dos povos nativos que consideravam Yosemite um lugar sagrado muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. Em Yosemite, não somos apenas visitantes, somos testemunhas de uma obra-prima geológica em constante transformação, um lembrete da grandiosidade da Terra e de nossa responsabilidade em preservá-la para as gerações futuras. Número 19. Lago Tekapo. No coração da ilha sul da Nova Zelândia, entre as majestosas montanhas dos Alpes do Sul, repousa uma joia líquida que parece ter roubado a cor do céu, o Lago Tekapo. Este espelho natural de quase 83 quilômetros quadrados, localizado na região de Mackenzie, a 3 horas de Christchurch, guarda um dos segredos mais belos do planeta. Nascido do paciente trabalho de geleiras ancestrais durante a última era glacial, Tekapo recebe as águas cristalinas do degelo alpino, que carregam consigo minúsculas partículas de rocha pulverizada. Este pó mineral, suspenso na água, cria o fenômeno que deixa qualquer visitante sem palavras, um surreal tom azul turquesa que parece irreal, mesmo diante de nossos próprios olhos. À margem deste quadro aquático, uma pequena igreja de pedra, a Capela do Bom Pastor, parece ter sido posicionada estrategicamente por algum diretor de cinema, emoldurando as fotografias que fazem deste lugar um dos cartões postais mais icônicos da Nova Zelândia. Os Maori, primeiros habitantes destas terras, batizaram o lago com um nome que significa pôr para dormir à noite, uma premonição do que estaria por vir séculos depois. Hoje, Tekapo é o coração da Reserva Internacional de Céu Escuro Aoraki Mackenzie, um dos melhores observatórios naturais do mundo, onde a poluição luminosa dá lugar a um espetáculo celestial de tirar o fôlego, revelando a Via Láctea em toda sua glória e, nos dias de sorte, as cortinas esverdeadas da aurora austral. De novembro a janeiro, a primavera tardia e o início do verão transformam as margens do lago em tapetes roxos, rosa e azuis de lupinos selvagens, transformando um cenário já deslumbrante em algo quase onírico. Já no inverno, entre junho e agosto, as montanhas nevadas refletem-se nas águas calmas, criando um contraste perfeito com o azul intenso do lago. Aqui, o visitante pode navegar em caiaques sobre águas de um azul sobrenatural, percorrer trilhas com vistas panorâmicas de tirar o fôlego, relaxar em fontes termais naturais, contemplando o pôr do sol sobre o lago, ou simplesmente deitar-se sob o manto estrelado para uma experiência espiritual com o cosmos. Tekapo é mais que um destino. É uma experiência sensorial completa, onde elementos da natureza convergem em perfeita harmonia: água, montanha, céu e luz, dançando juntos num espetáculo que permanece gravado na memória e na alma de quem tem o privilégio de testemunhá-lo. Número 20. Parque Nacional Aoraki Mount Cook.
Em uma terra já famosa por cenários de tirar o fôlego, um lugar se destaca como a coroa alpina da Nova Zelândia, o Parque Nacional Aoraki Mount Cook. Situado no coração da Ilha Sul, este santuário natural de 707 km² abriga não apenas o ponto mais alto do país, o majestoso Aoraki Mount Cook, com seus imponentes 3.724 metros, mas também um mundo onde céu, gelo e rocha dançam em harmonia perfeita. Nascido do encontro violento entre placas tectônicas e moldado por milhões de anos de geleiras em movimento, este paraíso alpino guarda 23 picos que ultrapassam os 3.000 metros, criando um horizonte dentado que parece rasgar o céu. O nome Aoraki, dado pelo povo Maori, significa aquele que perfura as nuvens, uma descrição poética que captura a essência deste gigante que muitas vezes desaparece entre neblinas misteriosas, para então ressurgir em toda sua glória. Mount Cook, por sua vez, foi o nome atribuído pelos colonizadores europeus em homenagem ao capitão James Cook, refletindo a história bicultural que hoje se harmoniza no nome oficial duplo da montanha. Reconhecido pela Unesco como parte do conjunto Te Waharipunamo, o parque é um tesouro de biodiversidade onde 40% da área é coberta por geleiras, incluindo a imponente geleira Tasman. De outubro a abril, quando a primavera e o verão suavizam a paisagem alpina, aventureiros de todo o mundo percorrem trilhas icônicas como a Hooker Valley Track, que serpenteia entre montanhas até um lago glacial pontilhado de icebergs. Quando o sol se põe, um outro espetáculo se revela parte da Reserva Internacional de Céu Escuro Aoraki Mackenzie. O parque oferece um dos céus noturnos mais puros do planeta, onde a Via Láctea parece tão próxima que quase se pode tocar suas estrelas. Entre a observação de aves raras como o kea, o único papagaio alpino do mundo, passeios de barco entre icebergs, voos panorâmicos sobre geleiras que parecem rios congelados no tempo e a contemplação de flores alpinas únicas, como o maior botão de ouro do mundo, o Parque Nacional Aoraki Mount Cook oferece uma experiência onde a grandiosidade da natureza nos lembra o quão pequenos e, ao mesmo tempo, afortunados somos por testemunhar tamanha beleza. Você já conhece algum desses lugares? Quer compartilhar a sua experiência? Escreva nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like também. É muito importante para nós. Quer fazer parte de uma comunidade de viajantes apaixonados por descobrir novos lugares? Então, inscreva-se no canal Viagens Bacanas. Aqui, você encontrará dicas, roteiros e muita inspiração para planejar suas próximas viagens. Junte-se a nós e vamos explorar o mundo juntos.